A Bíblia fala que ele sai de Atenas, ele, depois que pregou no Areópago a respeito do Deus desconhecido, diz a Bíblia que após ele sair de Atenas, ele está esperando Silas e Timóteo, juntamente com Priscila e Áquila, em Corinto. Diz a Bíblia que quando ele chega em Corinto, o texto relata que, a mando de César, alguns judeus foram expulsos de Roma, e Priscila e Áquila, como eram judeus, acabaram se unindo a Paulo, e ambos os três ali começaram a trabalhar fazendo tendas, e ali começa o ministério do apóstolo Paulo. Mas interessante que, se você olhar para Corinto, se olhar para o cenário de Corinto, não era uma coisa legal. Primeiro que Corinto era conhecido como fornicadores. Então você percebe uma cidade conhecida como fornicadores. Fornicação é relação sexual fora do casamento. Então Corinto, de forma imoral, era devassa. Além de Corinto de forma de imoralidade, de devassidão, de bebedeira, de prostituição, Corinto, irmãos, também tinha uma deusa chamada Afrodite. Existiam vários templos em Corinto, mas uma delas era chamada Afrodite, a deusa do amor. E própria Corinto, na cidade de Corinto, existiam prostitutas cultuais que faziam relações sexuais com pessoas que vinham de fora de Corinto, que eram os homens que vinham de outras cidades, pegavam os navios e vinham até Corinto para se prostituir. Era uma cidade muito boa para se prostituir, para beber. Era uma cidade cheia de luxúria, cheia de vaidade. Era uma cidade que tinha teatro, tinha artista, tinha filósofos. Era uma cidade rica em produção de espelhos finíssimos. Mas mesmo com tudo isso, com todo esse cenário, Paulo vai até Corinto. Você percebe que o Evangelho não faz restrição a lugar nenhum, independente se tem riqueza, independente se a cidade tem pobreza, independente se tem luxúria, independente se tem fornicadores, independente se tem prostituição, independente se tem prostitutas, o Evangelho ele vai. E Paulo, com muita ousadia, chega até ir para Corinto. Mas a Bíblia diz que quando ele bota os pés em Corinto, ele fala na sua carta da 1 Coríntios capítulo 2, ele diz que ele foi com fraqueza, com temor e com grande tremor no seu interior. Paulo não foi chegando cheio de autoridade para Corinto. Paulo não chegou dizendo que era o cara. Ele chegou com temor, com fraqueza e grande tremor por dentro. Aí nós observamos para Paulo, achamos que ele é um grande missionário, realmente ele foi. Mas você viu lá do mando de Paulo, tinha temor, tinha fraquezas e tremores por dentro. Por quê? Porque aonde Paulo pregava era escorraçado, chicoteado, preso. Então, o histórico dele, levando o Evangelho para alguns lugares, era prisões, era açoite, era perseguição. E Paulo não fazia mal a ninguém, porque a sua mensagem era apenas pregar sobre Cristo. Mas a mensagem de Cristo, ela em si mesma traz perseguições. Ela nunca vai massagear o ego do ser humano. A mensagem do Evangelho é salvar a humanidade. É uma mensagem que não agrada muitas pessoas, porque se agradasse as pessoas, Paulo não seria chicoteado, Paulo não seria preso, não apanharia. Mas interessante que quando ele chega lá em Corinto, ele vai numa sinagoga, era onde os judeus se reuniam todos os sábados, e na sinagoga ele disputava com os judeus e com os gregos, falando do ensinamento da palavra, comprovando que Cristo, o ungido, o Messias, era o Jesus que os judeus esperavam. Mas diz a Bíblia aqui, irmãos, que os judeus, resistindo a Paulo, começaram a blasfemar contra Paulo e contra a mensagem de Paulo. Então você percebe que a cidade já não é muito boa. Aí quando Paulo chega em Corinto, tem uma resistência da parte dos judeus, já piora mais a situação. Então tudo acontece para ele não permanecer
Corinto. Primeiro para sua vaidade, primeiro porque só tinham fornicadores, primeiro que a cidade era conhecida como a sua luxúria, como a sua vaidade. E outra coisa você percebe aqui, perseguição, quase Paulo foi lixado na sinagoga. Então tem todos os aspectos para ele desistir de levar a mensagem do Evangelho, desistir de pregar a Cristo. Tinha tudo, mas diz a Bíblia aqui, irmãos, com tudo isso, houve pessoas que se converteram a Jesus. Você nota aqui no texto, com todos esses embates, com a cultura, com tudo, teve pessoas que se converteram para Jesus. Porque por onde Paulo passava, a sua mensagem era pregada e almas se convertiam. Independente do lugar onde ele pregava, a palavra nunca voltava vazia para ninguém. Existia sempre vidas para ser alcançadas. E eu quero dizer aqui nessa manhã que aquilo que você prega no lugar onde você está nunca vai ser em vão. Creia que haverá vidas para ser alcançadas. A palavra nunca volta em vão. Aí você olha para o texto, que quando Paulo deixou os judeus para lá, os gentios foram para Paulo, os gregos foram até Paulo, e ouviu a mensagem que ele pregava. E a mensagem que ele pregava não era com palavras de persuasão humana, e nem de sabedoria humana. As palavras que Paulo pregava eram Cristo crucificado. Por quê? Porque lá eles estavam acostumados com Aristóteles, Sócrates, Platão, grandes filósofos, grandes retóricas. Mas Paulo só vai lá em Corinto para pregar um Jesus crucificado. Você percebe que é o tipo de mensagem, uma mensagem que agrada as pessoas, mas ele leva a mensagem de um Cristo, de um Filho de Deus crucificado. E para os judeus é escândalo. E para os gregos era loucura, diz a Bíblia. Mas mesmo com tudo isso, Paulo só pregava Cristo. Não tinha outra mensagem, a não ser que ele pregava Cristo. Que era escândalo, da mensagem do Evangelho era escândalo para eles, porque um filho de Deus ser pendurado na cruz é escândalo. Mas mesmo com essa mensagem que parece ser loucura, a Bíblia diz que é loucura para os que se perdem, mas para os que creem é salvação. Para aqueles que acham que o Evangelho é loucura, eles se perdem, mas aqueles que creem no Evangelho resulta em salvação. Então Paulo, como pregava em Corinto, por mais que alguns diziam que é loucura, mas aqueles que criam, resultava em salvação. A mensagem do Evangelho às vezes parece até um pouco de loucura, mas no final, quem crê nessa loucura do Evangelho, de um Cristo crucificado, vai resultar na salvação daquela pessoa. Glória a Deus. E com tudo isso, diz a Bíblia, irmãos, que Paulo diz que ele não pregou com sabedoria humana, nem palavra de persuasão humana, mas diz a Bíblia que ele pregou em demonstração de espírito e de poder. Paulo foi com uma retórica, com eloquência. Paulo foi no poder do Espírito Santo. Aleluia. Paulo foi no poder do Espírito Santo. Aleluia. Porque como convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, é o Espírito Santo. Ainda que ele tivesse com temor, com fraquezas por dentro, no interno, o Espírito Santo estava com ele para pregar o Evangelho, irmãos. E a Bíblia diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo naquele que crê. Então o Evangelho, ele resulta em um poder de Deus para salvar vidas. O que Paulo pregava era um Evangelho em que resultava salvação de almas. Ele pregava no poder do Espírito. Se ele pregasse assim mesmo, nada aconteceria. Mas ele pregou na virtude do poder do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo. E as vidas foram se convertendo. Mas como lemos o texto aqui, que diz que o Senhor apareceu em visão a Paulo. E aqui nos mostra que Paulo queria desistir da obra,
Porque o Senhor aparece para Paulo em visão. Ele já estava até acostumado a ver visão. Primeiro em Damasco, quando ele teve a visão do Senhor Jesus, e quando o cercou com uma luz muito forte, ele caiu. E você vê que o Senhor aparece em visão para Paulo. E sabe qual é a primeira palavra que Jesus profere para Paulo? Com todos esses desafios que ele tinha em Corinto. Sabe qual era? Não temas. Por que Jesus fala para Paulo, não temas? Porque Paulo estava com medo, irmãos. Porque Paulo queria abandonar a obra em Corinto. Paulo queria largar a obra que ele começou a fazer. Mas a Bíblia diz que se nós colocarmos a mão na arada e olhar para trás, não somos aptos para o reino de Deus. Então, irmãos, a primeira palavra que Jesus fala para Paulo, para encorajá-lo, é falar, não temas. Porque ele ia desistir de pregar o Evangelho. Ele ia deixar o seu ministério e ia seguir para outro lugar. Mas Jesus aparece para ele. Aí o próprio Jesus aparece para Paulo em visão, para mostrar, não temas. Não temas. Paulo, não tenha medo, Paulo. Aí o Senhor aparece para Jesus, o Senhor Jesus aparece para Paulo e fala para ele, não temas. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século. Não devemos temer, porque temos um Deus chamado Emanuel, o Deus conosco, que está conosco todo dia. Por que a igreja vai recuar? Por que a igreja vai desistir? Se o Senhor Jesus falou para nós nessa manhã, não temas. Quando os seus discípulos estavam no barco, o Senhor Jesus apareceu para eles, e eles pensavam que era um fantasma, e o Senhor Jesus disse, não temas. Não temas. Você percebe que o Senhor Jesus vai sempre encorajar os seus para dizer, não temas. Quando Moisés estava lá apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e quando o Senhor aparece para ele lá naquela sarça, Moisés quis voltar e não queria ir para o Egito para falar para Faraó. E Deus fala aqui para Moisés, não temas, eu sou contigo. Jeremias fala para Deus, não passa de uma criança. Não fala que é uma criança, porque eu vou te enviar para pregar a palavra. Você percebe que o Senhor Jesus sempre está nos encorajando a não parar. E é o que Jesus aparece para Paulo para dizer, não tenha medo, não temas, eu estou contigo, não recue, não retroceda. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, irmãos. Não retroceda, continue olhando para frente, continue olhando para o autor e consumador da vossa fé, continue olhando para Cristo, continue para ver o que Ele tem feito na sua vida e vai fazer muito mais. Mas não abandona a obra, não abandona, porque vai surgir mais vidas para o Evangelho. Ele fala, não temas, não te cales. Primeiro, encoraja Paulo, mesmo com os desafios. Segundo, ele fala, não te cale. Porque Paulo queria parar. Não queria mais falar do Evangelho. Não queria mais pregar o Cristo crucificado. Não queria mais pregar a mensagem da cruz. Não queria mais falar do amor do Evangelho, porque o que movia ele, além da sua salvação, era pregar o Evangelho de Cristo. Mas Jesus fala para ele aqui, ó, não se cala. A ordem de Jesus é, não feche a sua boca, abre ela. Aleluia. Jesus, irmão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa manhã. A ordem de Jesus é para a sua igreja, não se cala, igreja. Continua pregando a minha palavra, continua falando do meu amor, continua pregando o Evangelho, você vai ver o resultado. Aleluia. Ele está encorajando ele, não se cala. Porque o sistema nesse mundo tem feito querer calar a igreja. A perseguição tem feito querer acabar com a igreja do Senhor Jesus, calando a voz da igreja. Mas aqui Deus fala, através de Jesus Cristo, para Paulo, não te cales.
Não se cala. Porque o desânimo, os acontecimentos da obra que Paulo estava vivendo, ele queria parar, irmãos. Ele queria desistir. Não queria mais falar do Evangelho. E às vezes é assim, irmãos. Passamos por situações que a gente não quer mais pregar sobre Jesus. Não queremos falar do amor do Evangelho. Não queremos fazer a obra. Não queremos nem orar. Não queremos mais prosseguir no caminho do Senhor Jesus. Por causa das adversidades que vive. Por causa de um acontecimento na sua vida pessoal. Enfim. E a gente quer parar. Mas o Senhor Jesus aparece para Paulo pessoalmente. E hoje o Espírito Santo está no nosso meio para dizer para a igreja: não te cales, eu estou contigo. Não te cales, eu estou contigo. Não se cales, eu estou contigo. Não tenha mais medo. A minha presença está com a igreja. Aleluias. A minha presença está na igreja. Enquanto a minha presença estiver na igreja, não vai se calar. Aleluias. Enquanto a presença do Espírito Santo estiver com a igreja não vai se calar, irmãos. Porque Paulo dizia: minha pregação não é uma eloquência, não é sabedoria humana, mas é sim no poder do Espírito Santo. Aleluia. É no poder do Espírito. Jesus. Porque o ser humano em si mesmo não tem poder para convencer ninguém. Mas o poder do Espírito Santo que estava em Paulo alcançou tantas almas, fornicadores, prostitutas, aleluias. Mas a mensagem do Evangelho, ela vai alcançar a prostituta, vai alcançar, irmãos. Olha para o contexto de Corinto, você vai ver o grupo de pessoas que tinham lá. Mas a mensagem do Evangelho alcançou aquelas almas. Porque Paulo não fazia acepção de pessoas em nenhum lugar onde ele estava. Diz aqui que ele fala para não temer, não se calar. Outra coisa: pois eu sou contigo. E outra coisa que percebemos aqui, irmãos, é que a ordem não é para temer, não se calar. Por quê? Porque eu sou contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Jesus é com a sua igreja, quem será contra a igreja de Jesus? Aleluia. Se Jesus é com a sua igreja amada, lavada, remida pelo seu sangue, quem será contra a igreja de Jesus Cristo? Quem será contra? Ele fala para Paulo assim: Paulo, eu estou contigo. Ainda que você se sinta abandonado, rejeitado pela pregação, ainda que a sua pregação não traz holofote, não traz multidões, mas eu estou contigo, Paulo. Ainda que não massageie o ego de muitas pessoas, mas eu estou contigo, aleluia. Mas eu estou contigo, aleluia. O Senhor Jesus está contigo, irmãos. Eu estou contigo. Eu estou contigo. O maior encorajamento vem do alto para falar. O Senhor Jesus apareceu para Paulo para falar com ele em visão. Eu estou contigo, Paulo. Sabe por que eu estou contigo? Porque eu te levantei lá atrás. Eu te levantei como vaso para levar o meu nome para os gentios, para reis, para os judeus, para os israelitas, enfim. Eu te levantei, então se eu te levantei, eu vou estar contigo até o final, aleluia. Eu vou estar contigo até o final, porque fui eu que levantei. Você vê que Paulo queria desistir. Mas diz o texto, mais lindo ainda isso aqui, irmão. Ninguém te fará mal. Ninguém vai te ferir. O Senhor Jesus dá uma segurança para Paulo, na sua pessoa em Corinto. Porque ele quase foi linchado na sinagoga pelos judeus. Mas Jesus fala assim, ó, ninguém vai te ferir. Ninguém vai colocar a mão em você.
Ninguém vai te tocar. Eu estou contigo. Ninguém vai ousar colocar um dedo em você. Eu estou do seu lado. Ninguém vai te fazer mal algum, mas continue pregando a minha palavra. O Senhor Jesus falou para Paulo: ninguém vai se levantar contra ti, e se levantar, vai se levantar contra mim. Aleluia, glória a Deus. Ninguém vai te ferir, Paulo. Engraçado que Paulo, em outros lugares, era ferido, era chicoteado, era preso, mas ele falou que aqui em Corinto não. Ninguém vai te ousar botar a mão em você. E ai daqueles que botar a mão em você. Porque eu tenho uma obra aqui nesse lugar, e ninguém vai te ferir, e ninguém vai te destruir, porque fui eu que coloquei você nesse lugar. Aleluias! Ninguém vai te ferir, ninguém vai te arrebentar, porque eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. Ninguém vai te ferir. E diz aqui que após esse encorajamento, Jesus fala: porque tem muita gente nessa cidade. Você percebe um pouquinho antes que ele ganhou algumas vidas para Jesus e queria parar, mas ele continua: tem mais gente. Tem mais vidas para ser alcançadas. Não vai parar por aqui não. A igreja de Nazaré vai continuar alcançando vidas em nome de Jesus. Não vai parar por aqui não. O reino de Deus vai ser mais alcançado pela Nazaré do Cabral. Ainda vai ter muitas vidas. O evangelho não vai parar aqui não, irmãos. O evangelho vai continuar. Não, tem muita gente aqui nessa cidade. Tem muita gente aqui no Cabral ainda. Tem muita gente aqui ainda para ser ganha nas redondezas. Tem muitas almas para serem salvas para a honra e para a glória de Jesus. Existem muitas vidas ainda que ainda vão ser alcançadas por meio do evangelho. O Senhor falou para ele: tem muita gente aí, tem muita gente que eu quero ganhar. Mas são fornicadores, são prostitutas, são pessoas cheias de arrogância, que vivem na sua luxúria, na sua vaidade, nas suas prostituições. Mas eu tenho gente para ganhar aí. E diz a Bíblia que após Jesus falar isso, ele permaneceu. Agora, depois que ele falou comigo, eu vou permanecer. Permanecereis em mim, e eu permanecereis em vós. Permanecereis em mim, e eu permanecereis em vós. E diz a Bíblia aqui, irmãos, que Paulo ficou 1 ano e meio de intensivo ali ensinando a palavra. Agora eu permaneço aqui, e aqui que eu fico, e aqui que eu vou continuar ensinando a palavra do Senhor Todo-Poderoso. E Paulo ficou 1 ano e meio ensinando a palavra. Porque o que traz o crescimento, o que traz vidas, é a palavra do Todo-Poderoso. É a palavra do Todo-Poderoso. E Paulo ficou ali ensinando ali, ó. E Paulo era um doutor, um mestre. Ele sabia do que ele estava falando. E resultou em muitas vidas para aquela cidade. Então que nessa manhã, os irmãos estão postos essa palavra. Creia que o Senhor está na tua vida, creia que Ele é contigo, não se cala. Tem muita gente para ser ganha ainda. E o Evangelho vai continuar para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe as palavras dele. Glória a Jesus. Coloque-se de pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Deus abençoe a sua vida, Cléber, sua esposa, sua família. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus.